Sejam bem-vindos à nossa aula de História, esse modelo remoto, né? E vamos agora dar continuidade ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga. Agora, na página 5, né, do nosso livro, do segundo módulo, sobre o período homérico. Então, vamos lá. A importância das obras de Homero. As principais fontes históricas para o estudo da Grécia nos períodos anterior e posterior à invasão dos dórios são os poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a Homero. Homero, personagem que historiadores ainda discutem se ele foi uma pessoa realmente ou não, né? Mas os escritos de Ilíada e Odisseia atribuídos a ele são muito importantes para entender esse período da Grécia arcaica, né? Esse período que a Grécia voltou-se para o campo, né? Para as atividades rurais, tá? E nesse período houve uma diminuição da escrita, né? O alfabeto ficou em desuso e o povo começou a usar mais a tradição oral. Então, por isso que tem poucos registros nesse momento. Então, o registro que nós vamos ter é a Ilíada e a Odisseia, né? Falando sobre a Guerra de Troia e sobre as aventuras e desventuras de Ulisses retornando da Guerra de Troia para o seu lar, em Ítaca. As informações que possuímos sobre o autor e sua obra são imprecisas. Muitos estudiosos, inclusive, consideram a hipótese dele nunca ter existido, né? As suas obras corresponderiam a registro de toda uma longa tradição oral, originária em períodos distintos. No texto de Odisseia, há muitas menções a armas, ferramentas e instrumentos de ferro, enquanto na Ilíada não se faz referência a esse material. Isso pode indicar que a Odisseia é mais recente. De qualquer forma, essas obras registraram a memória dos tempos mais antigos da história grega, né? A Ilíada narra a Guerra de Troia, né, cidade que fazia parte de uma civilização com a qual entraram em choque os aqueus. Já a Odisseia e a Guerra de Troia, vocês vão lembrar que vai ser Odisseu que vai ter a ideia de vencer através do cavalo de Troia, né? Vão dar de presente um cavalo de madeira onde vão colocar os soldados dentro. Então essa ideia foi de Ulisses, tá? Já a Odisseia conta as peripécias de Ulisses em suas viagens de volta para a Grécia através do Mediterrâneo, depois da Guerra de Troia. Foi o estudo da Odisseia que forneceu as mais ricas informações para a compreensão da sociedade e da economia da Grécia Antiga no período homérico. A civilização grega no período homérico. Com a invasão dos dórios, a civilização micênica sofreu violento impacto. Seguiu-se um período de acentuado declínio da produção material e intelectual, com os povos locais assumindo uma característica política e econômica marcada pela ruralização. Formaram-se os clãs, ou gênios, mais comumente chamado de gênios, grupos de pessoas que se consideravam descendentes de um mesmo antepassado. Formavam uma aristocracia que controlava os meios de produção, as melhores terras, escravos e ferramentas. Toda a produção era fruto do trabalho dos escravos e dos servidores, rendeiros que cediam uma parte de sua produção agrícola. Os escravos gozavam da proteção de seus senhores e não eram submetidos a maus tratos. Também os membros dos gênios trabalhavam junto a seus escravos. Havia também pessoas extremamente pobres, que eram tetas, outro sujeito social dos gênios era o artesão livre, que fazia armas e instrumentos para a agricultura. O que é importante a gente saber nesse período dos gênios é que existiam as coisas que eram utilizadas em comum, como a terra, né, os instrumentos de trabalho, os animais, as sementes, tudo era utilizado em comum. Mas havia alguém que tomava conta, que era o Patris, né? Então essa pessoa tomava conta, mas
esses objetos, animais, sementes eram utilizados em meio comum. O poder se concentrava na mão do patriarca e de sua família, o patris, né? Em determinadas ocasiões, os gênios se uniam, formando uma frátria, né? Então, os gênios, imagine vários gênios menores, né? Territórios grandes e tal, mas grupos menores de gênios organizados em torno de um pátria, tal. Então esses gênios vão se unir e vão formar a pátria, né? Mais ou menos, basicamente, eles vão se unir por questões políticas, de proteção, de auxílio, né? Então essa frátria, volta e meia, também se unia formando uma tribo, né? Que era liderada pelo Filo Basileu. E a escolha desse líder não se baseava na hereditariedade, era escolhido pelos aristocratas. Então, o gênio e o pátria, quando os gênios se fundiam e formavam a frátria, os líderes dos gênios também eram os líderes das frátrias. Então, quando as frátrias se uniam e formavam a tribo, também esses líderes eram os líderes dessa tribo, tá? E assim depois, com o surgimento da polis, vão também ser líderes e ter vai ter uma posição política privilegiada, né? No que vai surgir a cidade-estado. A Grécia Antiga, como vimos, era formada por um grande número de pequenos estados independentes, que ficaram conhecidos como cidades-estado ou polis. Depois da invasão dos dórios, as sociedades da Grécia foram aos poucos se transformando. Surgiram construções no alto dos morros para melhor defesa de possíveis ataques. As casas e templos se aglomeraram e formaram o que ficou conhecido como polis. Na parte mais alta, vocês lembram o nome? Vimos na aula anterior. Habitava a aristocracia liderada pelo Basileu. Nas partes mais baixas, localizava-se o mercado, e nelas moravam os comerciantes, artesãos e trabalhadores em geral. A Acrópole, parte mais alta, né? Era a parte mais alta da polis, onde ficavam as fortificações militares e os templos religiosos. Um exemplo famoso desse tipo de construção é a Acrópole de Atenas. E nós temos aqui a imagem da Acrópole de Atenas, onde temos na parte mais alta o Partenon, né? Templo dedicado à deusa Atena. Então, na parte mais baixa da cidade ficava o comércio, moravam os comerciantes, os artesãos e, mais baixa ainda, os camponeses, né? A consolidação da cidade-estado iniciou-se no século 8 a.C. Época de muitos problemas, como o aumento da população, a escassez de terras férteis e o monopólio das maiores e melhores terras pela aristocracia, que enriquecia cada vez mais, se apropriando de terras alheias. O pequeno camponês tinha de recorrer ao grande proprietário para obter empréstimos de sementes e alimentos que sua propriedade não produzia. Em troca, tinha de dar uma parte do que produzisse. Nessa relação, o camponês era conhecido como ectomoro e o grande proprietário era chamado eupátrida. Quando o ectomoro não conseguia pagar suas dívidas, suas terras eram confiscadas. E, na maioria das vezes, o próprio camponês era vendido como escravo. Não havia terra para todos, e os alimentos eram escassos para uma população crescente. As melhores terras ficavam em mãos de poucos, que também eram os donos do poder político. Entre os séculos 8 e 7 a.C., os gregos saíram em busca de terras, ocupando assim várias regiões do Mediterrâneo, como o sul da Península Itálica e a Sicília. A organização dessas colônias era semelhante às das cidades-estados, com as quais mantinham estreitos vínculos culturais e religiosos. A colonização ajudou a diminuir um pouco as tensões na Grécia, mas não resolveu as questões principais. Por quê? Vários grupos saíram, né?
via mar para colonizar outros locais, fundavam ali suas cidades. Então a cultura era basicamente a da metrópole, né? Tanto os deuses como a cultura da agricultura, a língua era a da metrópole. E esse povo começou a colonizar, se fixar e a produzir naquele local. Então vai ter um comércio entre a produção que era feita na colônia, também era transportada para ser vendida na metrópole, e coisas que eram vendidas na metrópole, como vinho, por exemplo, que era produzida na metrópole, eram vendidas na colônia. Então há esse processo de comércio, tá? Que vai amenizar os problemas da população, né? Já pela falta de terra, pela pobreza e tal, mas não vai ser suficiente ao longo do tempo, né? Vai gerar animosidades. As transformações econômicas e sociais na Grécia foram acompanhadas por transformações políticas. A aristocracia passou a ocupar o lugar do basileus. O governo era exercido por um órgão executivo, o arcontato. Os arcontes exerciam diversas funções nas áreas judicial, militar e religiosa. Assim, o governo era monopólio da aristocracia. Para suprir o problema da falta de alimentos, foram criadas colônias nas regiões férteis do Mar Negro que produziam trigo. Na Grécia, desenvolveu-se a cultura da uva e da oliveira para produzir vinho e azeite, que por sua vez eram trocados pelo trigo. Esses produtos eram armazenados e transportados em potes e vasos produzidos por uma dinâmica produção de cerâmica. Constituiu-se então uma nova camada na sociedade grega, a dos proprietários de terra, que produziam e comercializavam o azeite e o vinho. Essa nova camada social, embora rapidamente enriquecida, era impedida de qualquer participação política. A situação dos camponeses pobres continuava a mesma, enquanto a aristocracia mantinha seus privilégios e aumentava suas propriedades. O descontentamento era geral e crescente. Então, nós vemos aí esse período arcaico fazendo indo em direção, né, ao que vamos conhecer como período clássico. Então aí nós temos o surgimento do que vai ser a Grécia, que conheceremos posteriormente através de sua cultura, né? Mas as bases são essas, né? Desde as invasões dos povos indo-europeus até a mistura, a civilização micênica, né? E aí os gênios, as pátrias e posteriormente as cidades-estado, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui, mas fique com a parte 2 com as atividades.